Olá pessoal, aqui é o professor Vanderlei. Hoje vou falar com vocês sobre função quadrática ou função do segundo grau. Nós temos que uma função quadrática está na forma de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Se nós tivermos o a, o número que acompanha o x ao quadrado aqui igual a zero, nós deixamos de ter uma função quadrática para ter uma função do primeiro grau. Tá? Então, o nosso exemplo de hoje é a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Por onde nós vamos começar aqui? Primeiramente pelos coeficientes, para aí então calcularmos as raízes e o restante do que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Os coeficientes são o que nós chamamos de a, b e c da função quadrática. Ou seja, meu a é o número que acompanha x ao quadrado. Como eu não tenho nada aqui, eu coloco 1. Tá? Meu b vai ser igual a menos 3. O sinal de menos acompanha o número. Então eu tenho um b aqui com o número negativo. O c é o nosso termo independente, ou seja, aquele que não vem acompanhado de x. Tá? Portanto, 2. E aí nós podemos aplicar Bhaskara e achar as duas raízes. Tá? Por quê? Porque uma vez que nós temos uma função aqui do segundo grau, nós vamos ter duas raízes também, duas possíveis raízes. Tá? Primeiro passo, vou transformar essa função aqui em uma equação do segundo grau. Como que isso é possível? Vou repetir aqui, o x ao quadrado menos 3x mais 2, e ao invés de igualar a função, eu vou igualar a zero. E aí eu deixo de ter uma função e passo a ter uma equação do segundo grau, podendo assim aplicar Bhaskara e achar as duas raízes. Primeiro passo para achar minhas raízes, encontrar o delta. O delta nós vamos fazer através de b ao quadrado menos 4ac. Essa é a parte do delta da fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Delta igual b ao quadrado. Esse b é o meu coeficiente aqui que eu dei o valor de menos 3. Então vai ser menos 3 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes a vale 1, c vale 2. Então eu tenho aqui menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 3 ao quadrado, base negativa e expoente par, minha resposta é positiva. Então, 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, eu tenho um delta igual a 1. Agora eu vou aplicar a segunda parte da fórmula de Bhaskara, ou seja, vou ter x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vou fazer aqui em cima. X igual menos da fórmula, o b vale menos 3, então vou colocar entre parênteses aqui porque eu vou ter o número negativo e mais o negativo da fórmula. Então, ficarei com dois sinais negativos. Mais ou menos raiz de delta. Delta nós encontramos aqui é 1. Então, raiz de 1 divididos por 2 vezes 1, que é o valor de a, que é 1. Então, x igual menos com menos mais, então 3 mais ou menos, raiz de 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2.
Então aqui é a base para mim encontrar as duas raízes. Uma delas eu vou pegar o 3 mais 1 divididos por 2 e a outra raiz, o 3 menos 1 divididos por 2. Então, para x', que é a minha primeira raiz, eu vou ter o 3 mais 1 divididos por 2. X' igual 3 mais 1, 4. 4 divididos por 2, eu tenho 2. Para x duas linhas, que é a minha segunda raiz, eu vou ter 3 menos 1 divididos por 2. X duas linhas igual 3 menos 1, 2. 2 divididos por 2, eu tenho que minha segunda raiz é 1. Então, meu conjunto de solução aqui, ou seja, minhas duas raízes vão ser 2 e 1. Pessoal, como eu vou precisar montar o gráfico aqui, colocar essa função dentro do gráfico, então eu vou precisar de algumas coordenadas. E para isso, eu vou utilizar essas duas raízes como parte da nossa coordenada. Por quê? Eu tenho que x' e minha função, porque eu igualei minha função aqui a zero. Então quer dizer que f de x é a mesma coisa que y. Então quer dizer que meu y para essa raiz vai ser zero. Então quer dizer, eu tenho que x' e zero são uma das raízes. E x, duas linhas, e zero são a outra raiz. Então eu tenho aqui, x', eu encontrei o 2. X duas linhas, eu encontrei 1. Então, coloco aqui. Vou ter para x2, y0. Vai ser uma coordenada. E x1 e y0 a outra coordenada. São os zeros da função aqui. Então quer dizer, encontrei as raízes, então quer dizer que eu encontrei os zeros da função. Tá? Próximo passo é encontrar o vértice. O vértice da função. Para encontrar o vértice, eu também tenho duas formas. Uma para encontrar o x, outra para encontrar o y. Para encontrar o x do vértice, eu vou usar menos b divididos por 2a, que vai ser igual menos a fórmula, b vale menos 3. Nós usamos o mesmo coeficiente que nós usamos aqui na fórmula de Bhaskara, para achar as raízes. Nós vamos usar os mesmos coeficientes. Então, b vale menos 3, divididos por 2a. A vale 1. Então, nós teremos aqui menos com menos mais, 3 meios. 3 meios vai ser o meu x do vértice. O y do vértice, pessoal, nós vamos calcular através de menos delta divididos por 4a. Menos da fórmula. O delta nós achamos vale 1. Então, e 4 que multiplica a. A nós também sabemos que vale 1. Então, 4 vezes 1. Então, menos 1. 4 vezes 1, 4. Então, menos 1 quarto é o valor de y do vértice. Então, aqui, no vértice da função, nós teremos uma terceira coordenada para o nosso gráfico. Então, o vértice é igual. Vamos colocar aqui sem o igual.
vértice vai ser 3/2 e menos 1/4. Aqui nós teremos a terceira coordenada. Então já calculamos aqui as raízes, o vértice. Para isso, para uma equação de segundo grau, nós sabemos que ela vai ficar na forma de uma parábola no gráfico. Portanto, nós precisamos também saber a concavidade dela. Ou seja, se ela tiver o A positivo, ela vai ser uma concavidade. Se tiver o A negativo, será outra concavidade. Então vamos para a concavidade. Concavidade. Nós temos A. Se ele é positivo, o A é maior que zero. Então nós temos A maior que zero. Então nossa concavidade será para cima. Ou seja, teremos o que nós chamamos aqui de uma carinha feliz. Ou seja, concavidade para cima. Tá? Então nossa parábola será nesse formato aqui. Concavidade para cima. Se nós tivéssemos aqui um número negativo, ou seja, A fosse menor que zero, nós teríamos uma concavidade para baixo, ou seja, carinha triste. Mas como é positivo, já temos aqui concavidade para cima. Já achamos então as raízes, o vértice da função, a concavidade. Próximo passo é fazer o gráfico para que a gente possa, na sequência aqui, dizer se ela em que ponto ela vai ser crescente, em que ponto ela vai ser decrescente. E se o ponto vai ser um ponto máximo ou ponto mínimo, tá? Vamos lá. Primeiramente vamos marcar no nosso gráfico nossas coordenadas, ou seja, as coordenadas estão aqui. 2 para x, 0 para y, ou seja, vou aqui no eixo x, vou do 0 até o 2. E não saio da reta, por quê? Porque meu y é 0. Meu y é 0, então não saio da reta. Segunda coordenada, eu tenho para x 1, y 0. Mesma coisa. Vai ficar na reta aqui, no ponto. O ponto vai ficar em cima da reta. Então já temos duas coordenadas. Mas ainda não é o suficiente para a gente traçar a parábola. Vamos utilizar também o vértice aqui, a coordenada do vértice, ou seja, 3/2 é a mesma coisa que 1,5, ou seja, estará no meio entre 1 e 2, o x. E para y, ele estará um pouco abaixo. Digamos que aqui eu tenho menos 1. Vou dividir esse espaço aqui em 4 partes. O ponto será aqui. Mais ou menos aqui. Ou seja, já poderia traçar aqui a parábola. Mas nós temos ainda o nosso termo independente, ou seja, o 2 aqui. Esse 2, ou o termo independente, ele é o ponto de interseção com a reta y, com o eixo y. Ou seja, é o ponto em que a nossa parábola vai tocar o eixo y. Tá?
Então nós vamos, agora podemos traçar. Vamos trazer aqui. E temos nossa parábola. Temos nossa parábola aqui. Como vimos na parte da concavidade, voltada para cima, é o que aconteceu aqui. E usamos as duas raízes como pontos, o nosso vértice e também o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Então, já temos nosso gráfico. Pessoal, vejam que, por ser uma parábola, eu vou ter um momento aqui onde ela vai ser, por ela ter a concavidade para cima, um momento em que ela vai ser decrescente, até chegar ao vértice, e crescente após passar o vértice. Ou seja, nós teremos aqui uma função decrescente e uma função crescente. Em que momentos? Vamos utilizar aqui o x do vértice, ou seja, o x do vértice é 3/2. Né? Posso também escrever como 1/2. Tá? Então quer dizer, ela vai ser decrescente até chegar 3/2 e após passar o 3/2 ela vai ser crescente. Então quer dizer que ela será decrescente para x menor que 3/2 e ela será crescente quando o x for maior que 3/2. Aí temos a parte do o x do vértice, é como se fosse uma parte nula, onde ele não está decrescendo nem crescendo. Então, é um ponto neutro. Então, menor que 3/2, decrescente. Maior que 3/2, crescente. Outra coisa que nós podemos analisar aqui é o ponto mínimo, ou ponto máximo. No caso aqui, nós teremos aqui um ponto mínimo. Por quê? Porque ele está embaixo. Tá? Então nós teremos um ponto mínimo. Ponto mínimo, nós podemos dizer que é a altura em que o vértice está. Nós calculamos aqui através do nosso y, ou seja, o ponto mínimo do vértice vem a ser o y do vértice. Ou seja, no nosso caso aqui, o y do vértice é menos 1/4. Então nós dizemos que o ponto mínimo aqui vai ser menos 1/4. Certo, pessoal? Espero que a aula ajude vocês a revisar o conteúdo aí, que vocês possam fazer uma boa prova. Tá? Se vocês gostaram, deixe o like aí, deixe o comentário, tá? Eu vou deixar também nos comentários ali um exercício para vocês fazerem e exercitarem, tá? E até a nossa próxima aula.